Para 8 de maio de 1945, o Terceiro Reich já era um edifício em ruínas. Berlim estava reduzida a escombros. As unidades se rendiam por setores. As comunicações se interrompiam. O que havia sido uma estrutura rígida de comando se desfazia em questão de dias. No bunker de Berlim, Hitler havia se suicidado em 30 de abril. Joseph Goebbels o imitou pouco depois. Heinrich Himmler tentou negociar por conta própria com os aliados ocidentais. A cúpula do regime se fragmentou. Cada um buscou uma saída pessoal. Alguns tentaram escapar para o sul da Alemanha, outros para a Áustria, outros para a costa do Báltico, com a esperança de se render a britânicos ou norte-americanos e evitar cair nas mãos soviéticas. Nesse contexto caótico, a Kriegsmarine encontrava-se em uma posição particular. A frota de superfície estava praticamente destruída. Os grandes couraçados haviam sido afundados ou imobilizados. Restava apenas uma força ainda operacional, a dos submarinos. Os U-Boot continuavam navegando em todos os oceanos onde a Alemanha havia conseguido desdobrá-los durante a guerra. O Alto Comando Naval recebeu a ordem de capitulação, mas essa ordem não chegou ao mesmo tempo a todos os comandantes. Algumas unidades estavam no meio do Atlântico, outras perto da África, outras em rotas para o hemisfério sul. Havia problemas de comunicação, interferências e equipamentos danificados. Além disso, nem todos os capitães reagiram da mesma forma diante da notícia do colapso. Para muitos deles, o fim da guerra colocou um dilema imediato. Voltar a um porto alemão significava render-se em condições desfavoráveis, com risco de cair prisioneiro dos soviéticos. Tentar chegar a portos britânicos ou norte-americanos assegurava tratamento correto, mas sob o olhar dos serviços de inteligência que buscavam cada peça de informação técnica. Restava outra opção: navegar rumo ao Atlântico Sul e buscar refúgio em países que até pouco antes haviam se mantido neutros. Na América do Sul, a situação era ambígua. A Argentina, por exemplo, havia mantido a neutralidade durante quase toda a guerra. Só declarou guerra à Alemanha e ao Japão em março de 1945, quando o resultado já era inevitável. Existiam comunidades alemãs enraizadas desde o século XIX. Também havia vínculos comerciais e militares. Tudo isso fazia pensar que esse país podia oferecer uma margem de manobra diferente da Europa ocupada. Nas semanas que se seguiram a 8 de maio, começaram a aparecer relatos estranhos. Barcos pesqueiros e mercantes no Atlântico Sul acreditavam detectar periscópios ou manchas de óleo em zonas onde já não se esperava atividade bélica. Alguns capitães declararam ter recebido mensagens codificadas por rádio, com indicações confusas sobre pontos de encontro e novas rotas. As estações costeiras captavam sinais breves, que desapareciam antes de poderem ser triangulados. Ao mesmo tempo, os aliados elaboravam listas de submarinos, quais haviam se rendido, quais haviam sido afundados, quais estavam com paradeiro desconhecido. Essas listas mostravam um panorama inquietante. Vários U-Boot estavam oficialmente não localizados. Não haviam voltado às suas bases, não apareciam entre os afundados. Tampouco haviam se rendido em portos aliados. Era como se tivessem evaporado em algum lugar do oceano. Para a inteligência naval, essa situação não era apenas um problema administrativo. Os submarinos não eram simples cascos de aço. Levavam tecnologia avançada, equipamentos de cifragem, documentação tática e, em alguns casos, carga de valor estratégico, materiais, plantas, componentes de armas experimentais, pessoal técnico. Tudo o que não tivesse caído em mãos inimigas podia ser negociado depois da guerra ou servir como carta de fuga. O Atlântico Sul oferecia algo que escasseava no hemisfério norte: tempo. As rotas eram menos vigiadas. As linhas de abastecimento aliadas já se concentravam na reconstrução da Europa e na guerra ainda aberta no Pacífico. O controle efetivo sobre as águas próximas à Antártida era mínimo. Apenas alguns navios baleeiros, alguma patrulha isolada, um mar frio, imenso e pouco observado. Para alguns comandos alemães, essa região representava uma última oportunidade. Não tanto para reverter o resultado da guerra, que já estava decidido, mas para salvar fragmentos do sistema. Pessoas, chave, documentos, talvez reservas de valor. Havia precedentes de pensamento geopolítico nessa direção. Antes da guerra,
a Alemanha havia demonstrado interesse pelas zonas polares e pelo extremo sul do planeta. Esse conhecimento prévio alimentava a ideia de que o Oceano Austral podia se tornar um corredor de fuga. Enquanto isso, na superfície, a narrativa oficial falava de uma capitulação geral e ordenada. Como se, de um dia para o outro, todos os combatentes tivessem aceitado o fim. Mas, ao observar com detalhe os registros navais, as datas das rendições e os movimentos dos submarinos, surge outra imagem. Uma retirada fragmentada, cheia de lacunas documentais, com unidades que continuam navegando semanas após a derrota, com diários de navegação destruídos, com combustíveis consumidos que não coincidem com as rotas declaradas. Mas o que fizeram esses submarinos nos dias finais da guerra? Os serviços de inteligência aliados começaram a elaborar hipóteses. Uma delas apontava a América do Sul como destino principal dos fugitivos. Outra olhava mais ao sul, para regiões que conheciam mal, mas que sabiam ter despertado interesse nos anos anteriores ao conflito. Nos arquivos, aparecia a lembrança de uma expedição alemã realizada antes da guerra à zona da Antártida próxima à África. Aquela viagem, aparentemente científica e econômica, havia cartografado parte da terra da Rainha Maud e registrado posições úteis para a navegação. Esse dado, que podia parecer menor, adquiria outro peso em 1945. Não apenas existia uma memória técnica dessas costas remotas, também existia a possibilidade de que essas cartas náuticas e esses relatórios meteorológicos tivessem sido incorporados ao planejamento naval. Se alguns submarinos buscavam rotas pouco patrulhadas, as águas subantárticas e antárticas ofereciam uma alternativa. No Atlântico Norte, o controle aliado era avassalador. No Mediterrâneo, a presença naval britânica e norte-americana tornava impossível qualquer operação encoberta. No Báltico, a barreira soviética fechava toda a saída. Em contrapartida, o extremo sul do Oceano Atlântico e os mares próximos à Antártida continuavam sendo, na prática, uma fronteira pouco vigiada. Esse desequilíbrio geográfico é fundamental para entender por que o imaginário posterior se fixou nessa região. O certo é que, em maio de 1945, a combinação de derrota, desordem e oceanos pouco controlados criou uma zona cinzenta. Nessa zona, alguns U-Boot puderam agir com uma autonomia que não haviam tido nos anos anteriores. A cadeia de comando havia se enfraquecido. A prioridade já não era vencer a guerra, mas escapar de suas consequências. Essa lógica se refletiria depois nas declarações de alguns comandantes, mas também deixaria lacunas que jamais chegariam a ser completamente esclarecidas. A aposta alemã pelo extremo sul, Nova Suábia e a Antártida. Muito antes do colapso de 1945, o olhar alemão já havia se voltado para o extremo sul do planeta. Para entender as suspeitas posteriores sobre submarinos, bases ocultas e rotas de fuga, é preciso voltar a 1938. Nesse ano, a Marinha e o Ministério da Aviação impulsionaram uma expedição a um setor pouco conhecido da Antártida. A área situava-se diante das costas da África, na região que os noruegueses chamavam Terra da Rainha Maud. A motivação oficial combinava ciência e economia. A Alemanha precisava de gordura e óleo. A indústria baleeira era um negócio estratégico. A Noruega dominava boa parte dessa atividade no Oceano Austral. Berlim buscava reduzir sua dependência, assegurar seu próprio abastecimento e, ao mesmo tempo, ganhar prestígio na divisão de territórios polares. A expedição deveria estudar recursos, correntes, condições do gelo e possíveis zonas de operação. O navio escolhido foi o Schwabenland, um cargueiro modificado que já havia sido usado como plataforma para catapultar hidroaviões no Atlântico. A bordo viajavam cientistas, técnicos, meteorologistas, fotógrafos e marinheiros. Levavam 2 grandes hidroaviões Dornier, que seriam o verdadeiro coração do projeto. Essas aeronaves permitiriam cobrir vastas áreas da costa antártica em pouco tempo. Em dezembro de 1938, o Schwabenland partiu rumo ao sul. Cruzou o Equador, contornou a África e dirigiu-se às frias águas do Oceano Austral. Para a maioria dos alemães da época, a Antártida era um nome no mapa. Para os oficiais que recebiam os relatórios, era algo mais. Um espaço quase vazio de presença estatal,
um lugar onde as regras da divisão colonial ainda estavam em discussão. Uma vez na zona-alvo, os hidroaviões começaram seus voos de reconhecimento. Decolavam da catapulta do navio, percorriam setores da costa e regressavam ao navio. Durante cada voo, tiravam centenas de fotografias aéreas. Também lançavam marcadores com a suástica, placas metálicas que buscavam assinalar uma suposta reivindicação de soberania. Nos relatórios, falou-se de uma região designada como Neuschwabenland, Nova Suábia, em referência à origem do navio. Os voos permitiram traçar um primeiro mosaico fotográfico do setor. Identificaram-se cristas de gelo, baías, linhas costeiras e, sobretudo, algumas zonas sem gelo permanente. Eram os chamados oásis antárticos, áreas onde a combinação de ventos, declives e calor geotérmico deixava o solo livre de neve no verão. Essas zonas destacaram-se de imediato. Para os cientistas eram laboratórios naturais. Para os estrategistas, eram possíveis pontos de apoio em um continente quase inacessível. Rio realizou medições oceanográficas, sondagens de temperatura e salinidade, registros de fauna marinha. Também se estudou a espessura do gelo e a frequência dos icebergs. Toda essa informação foi arquivada em Berlim. Em aparência, o resultado foi modesto. Um relatório volumoso, novos mapas, fotografias, alguns nomes alemães sobre a geografia, nada de bases, nada de construções permanentes, nada de presença contínua. No entanto, os dados tinham um potencial valor militar. As cartas de navegação melhoradas facilitavam o planejamento de rotas futuras. Os registros meteorológicos ofereciam estimativas de ventos, tempestades e temporadas de gelo compacto. Os oásis sugeriam possíveis pontos de aterrissagem ou de desdobramento logístico em operações futuras. Em um mundo que caminhava para a guerra, toda a informação sobre zonas remotas podia converter-se em vantagem. O projeto antártico não foi o único gesto em direção ao extremo sul. A diplomacia alemã acompanhava atentamente a situação na América do Sul, a evolução dos portos do Atlântico Sul e as linhas marítimas que conectavam a Europa com Buenos Aires, Montevidéu e as costas patagônicas. Existiam comunidades de língua alemã na Argentina, Chile e Brasil. Havia técnicos, comerciantes, marinheiros, uma rede social que, no momento oportuno, podia facilitar apoios discretos. Dentro da Marinha, alguns oficiais demonstraram interesse pelas possibilidades do Oceano Austral. A ideia de uma estação antártica permanente continuava sendo distante, mas não impossível. O principal problema era a prioridade. Uma vez iniciada a guerra em 1939, os recursos concentraram-se na frente europeia. A expedição à Nova Suábia ficou como uma operação isolada, sem continuidade imediata. A Kriegsmarine não teve capacidade para abrir uma frente logística no continente branco. A guerra avançou, mudou de escala, tornou-se total. A prioridade passou a ser o Atlântico Norte, depois o Mediterrâneo, em seguida os comboios para o Ártico. A Antártida ficou distante do foco imediato, mas cada vez que se discutiam rotas alternativas, mencionavam-se as águas do Sul como um espaço com pouca vigilância e muitas incógnitas. Os aliados concentravam-se nas rotas vitais. O Oceano Austral, por sua vez, continuava sendo para todos um confim secundário. Quando o Terceiro Reich começou a recuar, primeiro na União Soviética e depois no Oeste, as perspectivas mudaram. A pergunta já não era como usar regiões remotas para projetar poder, mas como poderiam servir de refúgio ou via de fuga. Nesse momento, os antecedentes da Nova Suábia adquiriram outro significado. Essa cartografia já não era vista apenas como uma conquista científica, mas como um recurso possível para planejar movimentos discretos. Nos gabinetes onde se cruzavam relatórios navais e de inteligência, a Antártida aparecia como referência lateral. Não existia um plano oficial que ordenasse instalar uma grande base sob o gelo. Não havia recursos para isso, mas havia um conhecimento útil sobre o clima, o gelo e as rotas de acesso àquela costa. Para um comandante de submarino que quisesse evitar as rotas clássicas, esses detalhes podiam marcar a diferença entre ser detectado ou permanecer invisível. O 530 em Mar del Plata. Fatos comprovados e perguntas em aberto.
Quando a derrota se tornou inevitável em 1945, alguns comandos navais provavelmente lembraram que existia um setor do planeta que conheciam melhor do que seus adversários. Um setor onde não havia bases aliadas, onde quase não havia patrulhas, onde o gelo e a distância atuavam como barreira natural. A memória da Nova Suábia e de seus oásis antárticos podia servir como referência mental. Não era um plano mestre, mas sim um mapa possível. Na manhã de 10 de julho de 1945, a base naval de Mar del Plata viu algo que ninguém esperava. No horizonte apareceu a silhueta de um submarino cinza, sem aviso prévio por rádio, sem identificação clara à distância. Era o U-530, um Type 9C/40 da Kriegsmarine, um dos modelos oceânicos de longo alcance que a Alemanha havia usado no Atlântico. O submarino aproximou-se lentamente, não vinha escoltado, não havia combate, não havia alerta de ataque. Apenas um navio inimigo que se apresentava à porta de uma base de um país que poucos meses antes havia declarado guerra à Alemanha. As autoridades argentinas reagiram com prudência, emitiram sinais, verificaram que a embarcação vinha em atitude de rendição, ordenaram sua entrada controlada. Quando o U-530 finalmente atracou, a cena foi estranha. No convés, formou-se uma tripulação exausta. 54 homens de aparência cansada, pele queimada pelo sol, roupas gastas. Faltavam elementos que qualquer marinheiro teria dado como certos. Não tinham documentação pessoal, não havia diários de navegação, não havia códigos nem livros secretos. Tudo isso havia sido destruído durante a travessia. O comandante era o Oberleutnant Zur See Otto Wermuth. Havia assumido o comando poucos meses antes, em janeiro de 1945. Segundo as listas de serviço, o U-530 havia partido da Noruega em março, naquela que seria sua 7ª patrulha de guerra. Sua zona de operações prevista era a costa leste dos Estados Unidos, perto de Nova York. Depois, os registros aliados perdem seu rastro até essa aparição inesperada na Argentina. Nos primeiros interrogatórios, Wermuth deu uma versão básica. Disse que o submarino se encontrava no Atlântico quando chegou a notícia da capitulação. Segundo ele, desconfiou das mensagens de rendição. Temia que fossem um engano aliado. Decidiu então rumar para o sul. Buscava um porto onde, em sua percepção, a tripulação pudesse receber um tratamento mais brando. A Argentina parecia uma opção razoável por sua história de neutralidade. Os fatos verificáveis encaixam-se até certo ponto. O U-530 tinha alcance para cruzar o Atlântico e chegar ao Rio da Prata. Era um modelo de longo raio de ação, capaz de cobrir mais de 10.000 milhas náuticas em velocidade de cruzeiro. A Kriegsmarine já havia enviado submarinos ao Atlântico Sul em anos anteriores, de modo que a rota não era desconhecida. No entanto, há detalhes que levantam questionamentos. O primeiro é o tempo. Desde o fim oficial da guerra na Europa até a rendição em Mar del Plata, passaram-se mais de 2 meses. Mesmo que o submarino estivesse no Atlântico Norte, a travessia rumo ao sul teria exigido menos. A duração total da patrulha, cerca de 110 dias desde sua saída da Europa, está no limite do razoável para um U-boot desse tipo. O segundo detalhe é a destruição sistemática de documentação e equipamento. A tripulação lançou ao mar os torpedos restantes, munição, livros secretos e o caderno de bordo. O canhão de convés foi desmontado e também descartado. Pouco antes de entrar em Mar del Plata, Wermuth ordenou forçar os motores a diesel em alta potência sem lubrificação adequada. Inclusive, foi adicionado ácido aos circuitos para deixar sinais de sabotagem interna. Tudo isso ficou registrado nos relatórios de interrogatório aliados. Essa conduta pode ser interpretada de várias maneiras. De uma perspectiva prudente, o comandante buscava impedir que informação militar sensível caísse em mãos inimigas. Manuais, códigos, configurações de equipamentos e detalhes operacionais tinham valor estratégico mesmo após o fim da guerra. Mas a destruição total do diário de navegação também apagou o rastro exato da rota. E é precisamente essa ausência que alimentaria muitas especulações posteriores. As autoridades argentinas agiram com rapidez, revistaram o submarino, procuraram oficiais de alto escalão, examinaram compartimentos e depósitos,
Interrogaram tripulantes sobre a possível presença de hierarcas nazistas a bordo, sobre conexões com o afundamento do cruzador brasileiro Bahia poucos dias antes e sobre qualquer escala prévia na costa sul-americana. Os marinheiros negaram tudo e não se encontrou nenhuma prova direta que contradissesse essas negativas. Pouco depois, uma comissão aliada assumiu o caso. Interrogadores norte-americanos e britânicos revisaram novamente os testemunhos. Perguntaram sobre a rota detalhada, perguntaram sobre possíveis escalas em ilhas do Atlântico, perguntaram sobre a presença de passageiros civis, ouro, documentos ou carga não declarada. As respostas foram vagas em alguns aspectos e claras em outros. Vermouth insistiu que não havia transportado pessoas importantes nem tesouros. Insistiu que não havia visitado portos intermediários. Na ausência do diário de navegação, os analistas apoiaram-se em tempos estimados, consumo de combustível e nível de desgaste do casco e dos equipamentos. Alguns técnicos observaram que o estado do submarino era compatível com uma patrulha longa em mares temperados e tropicais. Isso não provava nada por si só. Novamente abria espaço para interpretações. A rota declarada por Vermouth, passando a leste das Bermudas e cruzando o Equador em meados de junho, era possível. Não havia forma conclusiva de demonstrar que tivesse tomado outro caminho. Paralelamente, começaram a circular relatos não oficiais. No Brasil, um almirante sustentou que o U-530 poderia ter afundado o cruzador Bahia. As datas e as distâncias tornavam essa acusação pouco crível. O navio brasileiro afundou a mais de 5.000 quilômetros do local onde o submarino se apresentou dias depois. Os cálculos de velocidade máxima indicavam que o U-530 não teria podido cobrir essa distância em tão pouco tempo. Uma investigação posterior confirmou que o afundamento se deveu a um acidente com as próprias cargas de profundidade do cruzador. Outros rumores foram ainda mais distantes dos fatos. Histórias sobre Hitler escapando de submarino, desembarques secretos na Patagônia ou escalas misteriosas em paragens remotos misturaram-se rapidamente com a realidade da rendição em Mar del Plata. Relatórios de inteligência dos Estados Unidos e de outros países arquivaram numerosas denúncias e avistamentos que nunca passaram pelo teste básico de verificação. O que é comprovável é o destino posterior da embarcação e de sua tripulação. Os marinheiros foram primeiro internados na Argentina. Depois foram entregues aos Estados Unidos. Lá voltaram a ser interrogados, desta vez com mais calma e mais recursos técnicos. O submarino foi transferido para o hemisfério norte. A US Navy o utilizou para testes e finalmente o afundou como alvo de torpedos em novembro de 1947, ao largo da costa de Massachusetts. Ao revisar todo esse quadro, é possível traçar uma linha clara entre fatos e zonas obscuras. Os fatos são aqueles que aparecem em documentos oficiais. A chegada do U-530 a Mar del Plata em 10 de julho. O número de tripulantes, a ausência de documentação a bordo, os interrogatórios de Vermouth e seus homens, a posterior transferência aos Estados Unidos, o afundamento programado do casco. Tudo isso está respaldado por arquivos navais, notas de imprensa e fotografias. O 977 e a hipótese de uma operação escalonada. Em 17 de agosto de 1945, pouco mais de um mês depois da chegada do U-530, a base naval de Mar del Plata voltou a viver uma cena insólita. Outro submarino alemão apareceu diante de suas águas. Era o U-977, um Type 6C, menor e mais limitado que o U-530, mas projetado para operar no Atlântico Norte com grande discrição. Seu comandante era o Oberleutnant Sur C. Heinz Schäfer. Vinha da Noruega. Havia passado mais de 100 dias no mar. A tripulação era reduzida. Alguns marinheiros casados haviam ficado em terra antes da partida final, segundo a versão do próprio Schäfer. Essa decisão continua sendo discutida. Em suas memórias, ele apresenta o gesto como uma tentativa de proteger aqueles que tinham uma família para sustentar. Os registros da Kriegsmarine confirmam que o U-977 esteve em reparos e preparação durante meses e que houve mudanças na dotação. Essa mistura de decisões pessoais e desordem de fim de guerra complicou ainda mais o acompanhamento posterior de cada homem.
O U-977 zarpou da região de Bergen ou Kristiansand nos primeiros dias de maio de 1945. Naquele momento, Hitler já estava morto. Berlim havia caído. O submarino levava ordens para operar contra o tráfego aliado em torno da Grã-Bretanha. Muito em breve, chegaram por rádio as notícias da capitulação. Para Schäfer, aquele momento marcou um ponto de ruptura. Afirmou que não confiava nas mensagens. Sustentou que, diante da possibilidade de que fossem falsificadas pelos aliados, decidiu não se render imediatamente e rumar para o sul. A rota que declarou depois é singular. O U-977 teria navegado inicialmente no Mar do Norte, evitando zonas minadas e rotas evidentes. Depois teria contornado as Ilhas Britânicas pelo oeste e seguido rumo ao Atlântico Central. A partir daí, Schäfer assegurou que manteve o submarino submerso durante 66 dias consecutivos, alimentando os motores a diesel por meio de snorkel e tentando permanecer fora do alcance dos aviões aliados. Esse período de imersão contínua foi apresentado como um recorde para um submersível convencional. O snorkel, instalado na fase final da guerra, permitia aos U-Boot captar ar e expulsar gases dos motores com o mastro apenas emergindo acima da superfície. Reduzia o risco de detecção por radar e por observação direta, mas implicava uma vida a bordo ainda mais dura, ruído constante, ar viciado, condensação e umidade permanentes. A tripulação do U-977 viveu semanas nessa situação, com pouca ventilação e poucas notícias claras do exterior. Os testemunhos posteriores coincidem quanto à tensão psicológica produzida por esse confinamento prolongado. Em suas declarações e em seu livro do pós-guerra, Schäfer ofereceu uma motivação central. Disse que temia o tratamento que os aliados poderiam dar aos submarinistas. Afirmou que a propaganda havia difundido notícias sobre supostas execuções de marinheiros rendidos. Segundo ele, optou por levar sua tripulação para um país onde esperava encontrar condições mais benignas. Escolheu a Argentina porque havia como distante, com tradição de neutralidade e uma comunidade alemã estabelecida desde antes da guerra. A versão dos interrogatórios aliados acrescenta detalhes. Relatórios da Marinha dos Estados Unidos indicam que o U-977 fez uma breve escala perto de Cabo Verde, já no Atlântico tropical. Depois teria alternado navegação em superfície e em imersão até cruzar o Equador no fim de julho e chegar a Mar del Plata em 17 de agosto. Os cálculos de distância e consumo de combustível mostraram-se compatíveis com essa trajetória geral. Diferentemente do U-530, o U-977 conservava parte de seus registros de navegação, o que permitiu uma reconstrução mais precisa da rota. Assim como ocorreu com o U-530, o U-977 ficou cercado desde o início por suspeitas. Vários oficiais brasileiros e alguns meios de comunicação sugeriram que havia participado do afundamento do cruzador Bahia, ocorrido em julho de 1945 durante exercícios de tiro. A acusação era grave. A investigação técnica, no entanto, mostrou outra coisa. O Bahia afundou devido à explosão acidental de suas próprias cargas de profundidade. A cronologia das posições do U-977 não coincidia com o local da tragédia. Os serviços de inteligência aliados acabaram descartando essa responsabilidade. As suspeitas não terminaram aí. Assim como no caso do U-530, circularam versões de desembarques secretos na costa patagônica. Mencionaram-se lugares concretos, como Caleta de los Loros e outros pontos isolados do litoral argentino. Pescadores e moradores lembraram luzes estranhas, motores na noite, homens que falavam alemão em pequenas localidades costeiras. Nada disso pôde ser documentado com provas sólidas, mas essas histórias se colaram à presença real dos submarinos no Rio da Prata e permaneceram como parte do imaginário local. A chegada escalonada dos dois U-Boot a Mar del Plata alimentou uma ideia tentadora. Vários autores sustentaram que não se tratava de decisões isoladas, mas de peças de uma mesma operação. Um primeiro submarino teria cumprido uma missão de transporte rumo ao sul. Um segundo teria seguido uma rota complementar, seja para apoio logístico, seja para cobrir a retirada.
O fato de que um fosse um Type 9 de longo alcance e o outro um Type 8 mais compacto encaixava-se nessa leitura. Um modelo ideal para carga de longo raio e outro mais ágil para rotas costeiras. Do ponto de vista documental, essa hipótese carece de respaldo direto. Não foram encontradas ordens escritas que indiquem uma operação conjunta rumo à Antártida ou à Patagônia. Os interrogatórios de ambos os comandantes não revelam uma coordenação prévia. Schaefer e Vermouth declararam ter se conhecido apenas sob custódia norte-americana, quando suas tripulações já estavam prisioneiras. Os relatórios navais aliados descrevem duas travessias irregulares, marcadas pela derrota e por decisões individuais, mais do que uma missão cuidadosamente orquestrada. No entanto, a percepção pública seguiu outro caminho. 2 submarinos, 2 chegadas surpreendentes, o mesmo porto argentino. Um intervalo de pouco mais de um mês, documentação destruída no U-530 e registros incompletos no U-977. Interrogatórios com zonas cinzentas. Esse conjunto de fatores revelou-se ideal para aqueles que buscavam uma história de operação secreta no extremo sul. O termo escalonada reflete essa visão. Um movimento em várias etapas com diferentes meios que culminaria longe do controle aliado. Para o historiador, o contraste entre ambos os casos também é revelador. O U-530 aparece como uma sombra mais opaca, mais destruição de provas, mais lacunas na cronologia. O U-977, por sua vez, deixa um rastro documental um pouco mais denso. Conhecem-se melhor as datas, a rota provável, os estados de ânimo na tripulação. Apesar disso, os dois acabaram fundidos em uma mesma narrativa. Com o tempo, atribuiu-se a eles o transporte de hierarcas, de tesouros, de cientistas e, em alguns relatos mais extremos, até mesmo a ligação com uma suposta base secreta sob o gelo antártico. Essa base imaginária receberia um nome repetido até hoje, Base 211. Um número que nunca apareceu nas ordens da Kriegsmarine, mas que se fixou com força na literatura sensacionalista e na cultura popular. Na versão mais repetida, essa base seria uma cidade subterrânea nazista na terra da Rainha Maud. Estaria conectada a cavernas sob o gelo, alimentada por calor geotérmico e protegida por montanhas inacessíveis. Ali teriam chegado submarinos com hierarcas, cientistas, ouro, arquivos secretos e protótipos de armas. Em alguns relatos, inclusive, sugeria-se que o próprio Hitler teria passado por esse refúgio antes de desaparecer do mapa. A Base 211, dos arquivos do pós-guerra ao mito contemporâneo. O curioso é revisar os relatórios secretos de onde surgiu essa ideia. Um dos nomes-chave é Ladislas Sabo, autor de um livro publicado em 1947 sobre os submarinos alemães que chegaram à Argentina. Sabo retomou a expedição alemã à Nova Suábia de 1938 a 39 e se perguntou o que poderia ter sido feito com o oásis livre de gelo de Schirmacher, perto da costa antártica. Imaginou que esse lugar seria um refúgio perfeito. A partir dessa suposição, construiu a hipótese de uma base inicial na costa, usada por corsários e submarinos, que depois teria servido como ponto de partida para uma instalação maior no interior. Outros autores seguiram esse caminho. Nos anos 70, Mattern e Friedrich situaram a suposta base em uma ampla área do interior da terra da Rainha Maud, mudando coordenadas e ampliando seu tamanho. Mais tarde, livros de autores como Buchner, Bernhardt, Stevens, Farrell ou Robert acrescentaram novas camadas. Comboios de submarinos transportando tesouros e cinzas de Hitler, ataques secretos britânicos e americanos e até detonações nucleares sobre a base nos anos 50. Paralelamente, certos círculos esotéricos e conspirativos começaram a falar da Base 211 como nome código dessa cidade subterrânea. Dizia-se que o número correspondia a um código interno da Marinha ou das SS. Falava-se de Nova Berlim como capital de um suposto Quarto Reich sob o gelo. Com o tempo, sites e documentários sensacionalistas reforçaram essa imagem, apresentando mapas duvidosos, supostas fotos de satélite com entradas esculpidas em geleiras e relatos de testemunhas anônimas. Diante dessa construção, historiadores e geólogos que revisaram a documentação da época chegam a outra conclusão. Os relatórios oficiais da expedição de 1938 a 39, dirigida por Alfred Richter,
descrevem um trabalho intenso, mas breve. O navio Schwabenland operou frente à costa da Terra da Rainha Maud entre janeiro e fevereiro de 1939. Realizaram-se voos fotográficos, coletaram-se dados oceanográficos, cartografaram-se montanhas e descobriu-se o oásis de Schirmacher. Foram realizados apenas 3 pousos breves no gelo. Não há vestígios de construções permanentes nem de tentativas de estabelecer uma base. Estudos detalhados dos arquivos alemães insistem nesse ponto. Não aparecem ordens para construir uma instalação fixa em Dronningmøde. Não constam partidas de materiais nem de pessoal para esse fim. Também não foram encontrados planos de uma base subterrânea, nem registros de suprimentos posteriores a 1939 que indiquem presença contínua. Autores como Colin Summer-Hayes e Peter Beeching, que examinaram relatórios navais, científicos e de inteligência, concluem que as afirmações de Szabo e seus seguidores são especulativas e, às vezes, baseadas em provas fabricadas ou mal interpretadas. Além disso, os relatos conspirativos não coincidem entre si. Alguns situam a base no oásis de Schirmacher, outros a deslocam centenas de quilômetros para o leste. Alguns falam de uma grande caverna natural nas montanhas Mühlig-Hoffmann. Outros imaginam uma cidade inteira, Nova Berlim, enterrada sob quilômetros de gelo. As datas também não batem. Há versões em que a base é construída em poucas semanas em 1939. Outras afirmam que foi ampliada durante a guerra, sem que existam registros logísticos de tal operação nos arquivos da Kriegsmarine, nem nos registros de tráfego antártico da época. O uso posterior dos submarinos reforça as dúvidas. Análises de desempenho dos U-Boot, cruzadas com a posição do gelo marinho no inverno, mostram que uma viagem à costa antártica, seguida de outro trecho até a Argentina, no pleno inverno austral de 1945, teria sido extremamente difícil e arriscada. As áreas de mar livre eram muito limitadas. As rotas de acesso à costa da Terra da Rainha Maud estavam cobertas de gelo e blocos de gelo. Não foram encontradas comunicações navais alemãs ordenando uma missão desse tipo nesses meses finais. A força do mito não depende apenas desses detalhes técnicos. Baseia-se também no contexto cultural do pós-guerra. A derrota alemã, o impacto do Holocausto e a chegada comprovada de nazistas à América do Sul criaram um clima particular. Era fácil imaginar que, se alguns conseguiam escapar por redes clandestinas na Europa e na América, outros poderiam ter usado rotas ainda mais exóticas. A Antártida oferecia o cenário perfeito, remota, fria, pouco conhecida, ideal para projetar a ideia de um refúgio intacto onde o velho inimigo continuava vivo, esperando o momento de retornar. Nesse ambiente, qualquer silêncio ou documento incompleto se transformava em pista. Os interrogatórios das tripulações do U-530 e do U-977 mostravam lacunas normais em um contexto de derrota e destruição de provas. Para a literatura sensacionalista, essas lacunas eram janelas para um mundo oculto. Ali se inseriram caixas de tesouros descarregadas em cavernas, cientistas misteriosos transportados para o sul e armas maravilhosas testadas sob a aurora austral. Um elemento-chave para a expansão da lenda foi a releitura de uma grande operação americana na Antártida, realizada no verão austral de 1946 a 47. Tratou-se da missão naval conhecida como High Jump. Seus objetivos oficiais incluíam estabelecer uma base temporária, treinar pessoal, testar equipamentos em frio extremo e realizar amplo reconhecimento aéreo e fotográfico. Anos depois, vários autores reinterpretaram High Jump como um ataque direto contra a suposta base 211. Em sua versão, os americanos teriam sofrido perdas severas diante de estranhas armas alemãs e seriam obrigados a abandonar o continente antes do previsto. Os documentos desclassificados da Marinha Americana contam outra história. Descrevem uma força de 13 navios, 4.700 homens e 33 aeronaves destinada a montar o acampamento Little America, 4 na plataforma de gelo de Ross. Os relatórios falam de treinamento, testes logísticos, levantamentos topográficos de grandes setores da costa e acidentes próprios de um ambiente hostil, como a queda de um hidroavião com 3 mortos.
Não mencionam combates contra forças alemãs nem contatos com instalações inimigas na terra da Rainha Maud. Operação High Jump, o que os Estados Unidos fizeram na Antártida. No verão austral de 1946 a 47, menos de 2 anos após o fim da guerra, a bandeira de outro país chegou à Antártida com uma força inédita. Era a Marinha dos Estados Unidos. A missão recebeu o nome de Operação High Jump. Oficialmente foi definida como um grande projeto de desenvolvimento antártico. Na prática, foi um ensaio massivo de operações navais e aéreas no extremo sul do mundo. A operação começou em 26 de agosto de 1946. Estava organizada como Task Force 68. O comando global recaía sobre o almirante Richard E. Byrd como oficial responsável, enquanto a condução operacional estava nas mãos do contra-almirante Ethan Eric Larson. A força incluía cerca de 4.700 homens, 13 navios e 33 aeronaves. Nunca antes uma frota desse tamanho havia entrado em águas antárticas. Os objetivos declarados eram claros: treinar pessoal e testar equipamentos em condições polares, avaliar a viabilidade de estabelecer bases permanentes ou sazonais no continente, desenvolver técnicas de construção de pistas sobre neve e gelo, realizar voos fotográficos em grande escala para cartografar as costas e parte do interior. E, em segundo plano, assegurar uma presença americana em um território onde as reivindicações de soberania ainda estavam em aberto. A força se dividiu em 3 grupos principais: um grupo oriental, um grupo ocidental e um grupo central, encarregado de instalar uma nova base na plataforma de gelo de Ross. Essa base recebeu o nome de Little America 4, em continuidade com as expedições anteriores de Byrd. Enquanto os grupos da frota contornavam o continente por diferentes rotas, os aviões iniciavam voos de reconhecimento sobre setores costeiros e mar aberto. O ambiente testava tudo. O frio extremo afetava metais, combustíveis, lubrificantes e motores. O gelo flutuante pressionava os cascos. O vento branco podia apagar a linha do horizonte em minutos. High Jump não foi um simples passeio científico. Foi uma campanha complexa, com navios de apoio, quebra-gelos, um submarino, um porta-aviões e aviões com foguetes jato para decolar de pistas curtas ou da cobertura do Philippine Sea. Os pilotos tinham que voar longas horas sobre uma paisagem quase sem referências visuais, guiados por instrumentos e navegação celestial. O acidente mais grave ocorreu em 30 de dezembro de 1946. Um hidroavião Martin PBM Mariner, batizado George Ann, caiu na região da Thurston Island durante um voo de reconhecimento. 3 tripulantes morreram. Os outros 6 sobreviveram 13 dias em condições extremas até serem resgatados. Essas mortes, junto com um acidente de descarga em janeiro de 1947, foram as únicas baixas fatais de toda a operação. Enquanto isso, o grupo central chegou à Baía das Baleias. Em 15 de janeiro de 1947, começou a construção de Little America 4 na plataforma de gelo de Ross. Foram erguidos edifícios pré-fabricados, mobilizados veículos sobre esteiras, instalados equipamentos meteorológicos e de comunicações. A partir dessa base, saíram voos em aviões R-4D adaptados com esquis. Foram fotografados milhares de quilômetros de costa. Realizaram-se estudos geológicos básicos, medições de espessura do gelo e observações meteorológicas sistemáticas. A campanha terminou antes do previsto. No final de fevereiro de 1947, o avanço precoce do inverno austral e a deterioração do tempo fizeram com que a Marinha ordenasse a retirada. Não houve combates, não houve confrontos com forças inimigas. Houve acidentes, avarias, dificuldades técnicas e lições logísticas. O que os relatórios registram é a experiência de como mover e abastecer uma grande força em um ambiente extremo e o registro de um vasto trabalho de reconhecimento aéreo e cartográfico. No entanto, na memória popular, High Jump acabou ocupando outro lugar. Décadas depois, autores obcecados com a ideia de uma base nazista na Antártida reinterpretaram a operação como uma espécie de guerra encoberta. Em sua versão, a enorme Task Force 68 não teria ido ao sul para treinar e mapear, mas para atacar a suposta Base 211 na terra da Rainha Maud.
A retirada antecipada se transformou nessa leitura em uma derrota diante de armas secretas alemãs, às vezes misturadas com relatos de discos voadores ou tecnologia impossível. Os documentos desclassificados contam outra história. Não há relatórios de combate contra alvos terrestres ou aeronaves inimigas. Não há menções a instalações alemãs em Droning Maud Land. Os diários de operações descrevem voos de reconhecimento, tarefas de desembarque, problemas com gelo, tempestades, resgates e manutenção. Quando esses textos são lidos junto com relatórios científicos e o filme oficial The Secret Land, percebe-se uma campanha dura, mas convencional, sem vestígios da batalha secreta que tantos livros posteriores imaginaram. A desconexão entre arquivos e mito tem uma explicação simples. Nos anos 40, a maioria do público sabia pouco sobre a Antártida. Era um continente distante, quase abstrato. Depois da guerra, a ideia de que o inimigo derrotado pudesse se esconder em um lugar assim era poderosa. Se sabia que alguns nazistas haviam chegado à América do Sul, por que não aceitar que outros teriam ido ainda mais longe, ao gelo eterno? High Jump, com sua enorme frota e caráter militar, oferecia o cenário perfeito para projetar essa fantasia. Quando pesquisadores como Colin Summerhays e outros revisaram, meio século depois, os arquivos de High Jump, os relatórios da expedição alemã de 1938 a 39 e os interrogatórios dos comandantes do U-Boot rendidos na Argentina, o quadro ficou claro. Não havia provas de bases subterrâneas, nem de comboios sistemáticos à Antártida, nem de combates entre a Marinha Americana e restos do Terceiro Reich no continente branco. O que havia era a soma de fatos reais, lacunas documentais normais em tempos de guerra e pós-guerra e uma longa tradição de leituras sensacionalistas. A importância de High Jump, vista com olhos históricos, está em outro lado. Serviu para que os Estados Unidos testassem sua capacidade de operar no extremo sul. Contribuiu para mapear amplas zonas da costa antártica. Acelerou o debate sobre o status político do continente, que desembocaria anos depois no Tratado Antártico. E, sem querer, tornou-se o capítulo favorito daqueles que precisavam de uma grande batalha final para completar o relato do suposto refúgio secreto do nazismo. Da Antártida à Patagônia, rotas de fuga, U-Boot e Argentina. Quando a guerra terminou na Europa, o mapa do Atlântico Sul já estava na mente de muitos oficiais alemães. Havia portos conhecidos, havia comunidades de língua alemã, havia governos ambíguos. E, acima de tudo, havia uma longa tradição de vínculos entre a Alemanha e a América do Sul. A Argentina ocupava um lugar central nessa constelação. Desde o final do século XIX, a imigração alemã deixara marcas na vida econômica e cultural argentina, colégios, empresas, clubes, igrejas. Durante o período entre guerras, a Alemanha e a Argentina mantiveram um comércio intenso. A Marinha Argentina comprava material e assessoria da indústria alemã. Nos anos 30, a simpatia por certos aspectos do regime nazista não era segredo em alguns círculos militares e civis. Tudo isso criava um terreno de confiança prévia. Quando o Terceiro Reich desmoronou, essa rede de relações se transformou em oportunidade. Nasceram as chamadas Ratlines, rotas de fuga que combinavam igrejas, consulados, redes de ex-combatentes e contatos políticos. O objetivo era transferir ex-membros das SS e outros quadros do regime da Europa para refúgios distantes. Entre os destinos mais buscados estavam Argentina, Brasil, Chile e alguns países árabes. A imagem clássica dessas rotas mostra trens, mosteiros e navios de linha partindo de portos italianos ou espanhóis. É real. Muitos fugitivos viajaram assim, com passaportes novos, às vezes emitidos pela Cruz Vermelha, ou com identidades emprestadas respaldadas por autoridades locais. Sobre essa rede, mais tarde, surgiu a ideia de uma organização unificada chamada Odessa. A historiografia mais séria concorda que não existiu uma estrutura central única. O que houve foi um mosaico de redes, com nós que se conheciam e ajudavam, mas sem um comando único. Nesse contexto, a costa atlântica da América do Sul tornou-se um corredor estratégico. Buenos Aires e Montevidéu eram portos de entrada evidentes.
mas para quem queria evitar olhares indiscretos, a atenção se voltava para o sul. A Patagônia oferecia centenas de quilômetros de litoral pouco povoado, praias isoladas, enseadas sem infraestrutura, pescadores e pequenas comunidades mais acostumadas ao silêncio do que aos grandes manchetes. Os meses seguintes à rendição alemã estão cheios de relatos fragmentários, avisos de periscópios perto de Claromecó, denúncias de submarinos frente a San Clemente, Necochea ou na região de Las Toninas, ordens da Marinha Argentina para intensificar patrulhas aéreas e costeiras a partir de julho de 1945. Alguns relatórios se baseavam em confusões ou fenômenos naturais. Outros descreviam silhuetas e manchas de óleo com um nível de detalhe que sugere algo além da imaginação. Caleta de Los Loros, na costa de Rio Negro, tornou-se um símbolo. Durante décadas, circularam testemunhos de pescadores que afirmavam ter visto submarinos emergindo à noite, homens com sotaque estrangeiro, caixas desembarcadas em botes e luzes rapidamente apagadas quando alguém se aproximava. Esses relatos nunca foram confirmados com dados técnicos sólidos. Não há fotos nem restos visíveis na superfície. Ainda assim, a persistência da história mostra até que ponto a combinação de memórias locais e rumores pode manter viva uma suspeita. Nos anos recentes, avanços na exploração submarina adicionaram outro elemento ao quadro. Frente à costa de Necochea, foram encontrados restos de um submarino. Manchetes apressadas o apontaram como nazista. Investigações posteriores matizaram essa afirmação. A Marinha Alemã não confirmou que se tratasse de um U-boot específico. Abriu-se uma discussão técnica sobre medidas, numeração e características do casco. Além da identificação precisa, o achado mostrou que o leito marinho argentino ainda conservava segredos da guerra, reais ou supostos. Enquanto isso, em terra, começaram a surgir nomes concretos. Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis pela solução final, chegou à Argentina em 1950 com identidade falsa. Instalou-se primeiro na província de Tucumã, depois no norte do Grande Buenos Aires. Trabalhou em fábricas, viveu em bairros modestos, circulou com relativa liberdade. Foi capturado apenas em 1960 por um comando do Mossad na Rua Garibaldi, em São Fernando. Seu caso tornou-se símbolo mundial da presença de criminosos nazistas na Argentina. Eichmann não chegou de submarino. Viajou pela Ratline clássica da Europa via Itália, com documentos fornecidos por contatos eclesiásticos e consulares. O mesmo ocorreu com outros fugitivos, como Joseph Mengele e Klaus Barbie, que utilizaram rotas similares para diferentes países. No entanto, na memória popular argentina, a descoberta de nazistas em bairros tranquilos e cidades provinciais misturou-se às histórias de submarinos na costa. Tudo fazia parte da mesma ideia. O país havia se tornado, por ação ou omissão, um dos refúgios mais importantes do antigo regime. Aqui reaparece o vínculo com os U-boot rendidos em Mar del Plata. O fato comprovado é que dois submarinos, o U-530 e o U-977, chegaram a esse porto semanas após o fim da guerra. Renderam-se. Suas tripulações foram interrogadas. Seus cascos terminaram afundados em exercícios navais no hemisfério norte. O que não está documentado são desembarques prévios em enseadas patagônicas. O que há são rumores, relatos orais e documentos ambíguos que falam em presença de submarinos sem identificação precisa. Para os historiadores, a pergunta não é se os fugitivos nazistas chegaram à Argentina. A resposta é sim, está comprovado. A questão é como, em que proporção por navio regular, em que medida com a ajuda de redes europeias e, além do mito, se há alguma evidência sólida de uso sistemático de submarinos para desembarques encobertos na costa patagônica. Até hoje, essa evidência não apareceu. O que existe são coincidências temporais, zonas cinzentas nos interrogatórios e um contexto político que tornava plausível quase qualquer história de conivência. O governo de Juan Domingo Perón teve uma política contraditória. Por um lado, buscou projetar a imagem de país moderno e autônomo, capaz de dialogar com vencedores e vencidos. Por outro, permitiu a chegada de fugitivos com passado sombrio e até os integrou em projetos científicos e técnicos. Essa ambivalência alimentou a sensação de que existia um pacto tácito, de que certos antecedentes eram deixados de lado em troca de conhecimentos ou contatos.
Essa percepção se reforçou com escândalos posteriores, quando casos como o de Eichmann vieram à luz sob pressão internacional. Na geografia dessa conivência percebida, a Patagônia ocupa lugar especial. Não apenas pelas histórias de submarinos, mas também pela presença de colônias de origem alemã, por projetos industriais e científicos desenvolvidos na região e pelo uso de lagos e áreas montanhosas como espaço de refúgio para fugitivos e simpatizantes. A história comprovada é menos cinematográfica que o mito, mas não menos reveladora. Mostra um país que abriu suas portas, que se beneficiou de talentos e também carregou a responsabilidade ética de ter recebido criminosos de guerra. Mostra redes de ajuda que nasceram na Europa e se estenderam até o Rio da Prata. Mostra uma costa onde houve submarinos nazistas de verdade e também uma longa série de confusões, exageros e lendas. Ciência, propaganda e segredos. O EMU, Richter e a corrida atômica. Aqui entra em cena Ronald Richter, físico austríaco, formado na Europa Central, com uma biografia confusa e um discurso sedutor. Chegou à Argentina em 1948 com nome falso e foi apresentado a Perón pelo engenheiro aeronáutico Kurt Tank, antigo projetista de caças na Alemanha, já instalado em Córdoba para desenvolver aviões a jato. Tank gozava da confiança do governo. Sua recomendação abriu a porta a Richter. Richter fez uma promessa enorme. Afirmou que podia alcançar reações de fusão nuclear controlada. Não apenas energia atômica, como nos reatores de fissão, mas reproduzir na Terra a fonte de energia do Sol. Apresentou sua ideia como um sistema relativamente compacto, capaz de fornecer energia quase ilimitada. Não existia nada parecido nos laboratórios dos Estados Unidos ou da União Soviética. Essa diferença era justamente sua oferta. A Argentina podia se antecipar ao mundo. Perón ouviu. Depois disse que em meia hora Richter lhe explicara todos os segredos da física nuclear. Decidiu apostar. Primeiro, deu-lhe espaço no Instituto Aerotécnico de Córdoba, onde trabalhava Tank. Um incêndio em 1949, que Richter apresentou como sabotagem, serviu de pretexto para pedir um lugar mais isolado, longe de olhares externos. A opção escolhida foi uma ilha no lago Nahuel Huapi, a poucos quilômetros de Bariloche, o EMU. A ilha oferecia várias vantagens. Localizada na Patagônia, em ambiente montanhoso, de difícil acesso sem controle oficial. Permitia montar um laboratório rodeado de água, com acesso restrito e vigilância militar discreta. Entre o final de 1949 e 1950 construíram-se galpões, laboratórios, salas de controle e estruturas de concreto para abrigar os equipamentos de Richter. O projeto foi financiado diretamente pela presidência. O segredo era quase absoluto. Paralelamente, em 1950, criou-se a Comissão Nacional de Energia Atômica, CNIA. Oficialmente devia organizar o desenvolvimento nuclear argentino. Na prática, nos primeiros anos, sua função principal era apoiar o projeto RUEMU e canalizar fundos, pessoal e equipamentos para a ilha. A comissão também começou a reunir opiniões críticas sobre Richter. Vários físicos locais e estrangeiros desconfiavam de seus métodos e de seu comportamento. O ponto máximo da aposta ocorreu em 1951. Em 16 de fevereiro, Richter anunciou internamente que havia obtido provas de uma reação de fusão. Dias depois, repetiu uma experiência diante de membros da CNIA. Afirmou que alcançara temperaturas suficientes para iniciar processos termonucleares. Não apresentou detalhes técnicos sólidos, mas o clima político favorecia uma grande declaração. Pouco depois, Perón anunciou publicamente que a Argentina havia dominado a energia termoatômica. Prometeu que no futuro a energia seria vendida em garrafas de leite. A notícia teve impacto mundial. Em plena Guerra Fria, um país periférico proclamava ter superado Washington e Moscou. Em revistas científicas e na imprensa, a reação foi mista: curiosidade e ceticismo. Físicos como George Gamow disseram que tudo parecia propaganda com mínima base experimental. Outros pediram dados, desenhos e medições que o anúncio não oferecia. Dentro da Argentina, a comunidade científica também duvidava. Alguns pesquisadores haviam sido afastados das universidades por conflitos políticos com o governo. Outros mantinham distância do projeto por motivos técnicos e éticos.
Sabiam que a fusão por confinamento magnético era um campo em desenvolvimento, mesmo nos países mais avançados. Não viam como um laboratório improvisado numa ilha patagônica poderia resolver quase em segredo problemas considerados gigantescos no mundo inteiro. A CNIA registrou essas dúvidas. Em 1952, decidiu criar uma comissão para inspecionar o EMUL. Faziam parte do grupo o físico José Antônio Balseiro, chamado de Manchester, o engenheiro Mário Bâncora e outros especialistas. Foram à ilha entre 5 e 8 de setembro. Revisaram instalações, mediram equipamentos, analisaram métodos de detecção de radiação e condições experimentais. Cada membro escreveu um relatório independente. As conclusões foram duras. Balseiro demonstrou que as temperaturas alcançadas pelos arcos elétricos de Richter eram milhares de vezes menores do que as necessárias para sustentar uma reação de fusão. Observou que os detectores de radiação do próprio equipamento de Richter marcavam atividade mesmo sem combustível nuclear na câmara de descarga. Já os detectores levados pela comissão registravam níveis compatíveis com simples ruído de fundo. A suposta sinal termonuclear desaparecia. Bâncora e outros comissionados concordaram. Não existia em Ruemul nenhum dispositivo capaz de gerar o campo magnético oscilante descrito por Richter. Detectaram também equipamentos desligados, instrumentos mais decorativos que funcionais e mudanças improvisadas que revelavam improvisação e falta de controle. Os relatórios foram entregues ao presidente em setembro de 1952. A conclusão central era clara: não havia fusão. Não havia base experimental séria. O governo tentou dar a Richter oportunidade de resposta, permitindo que redigisse um descargo. Um segundo grupo de avaliação, com físicos como Richard Gans, revisou as objeções e a réplica de Richter. Ratificou o diagnóstico. O projeto era inviável. Em 22 de novembro de 1952, enquanto Richter estava em Buenos Aires, forças militares ocuparam Ruemul. Encontraram instalações incompletas e equipamentos que nunca funcionaram como prometido. O projeto foi encerrado. Os custos foram enormes. Estimativas posteriores falam em dezenas de milhões de pesos da época, equivalentes a centenas de milhões de dólares hoje. Richter passou um tempo sob prisão, depois ficou em liberdade, mas marginalizado do sistema científico. Anos depois, viajou para fora do país. Seu nome ficou associado a uma mistura de audácia técnica e fraude. Na memória popular, ficou como o homem que prometeu o sol na terra e fracassou. O saldo para a Argentina foi mais complexo. O fiasco de Ruemul levou a reorganizar o campo nuclear. A CNIA consolidou linhas de pesquisa sérias. Equipamentos comprados para a ilha foram usados no continente. Em Bariloche criou-se o Centro Atômico e, pouco depois, o Instituto de Física de Bariloche. Depois, Instituto Balseiro, núcleo de formação de físicos e engenheiros nucleares de alto nível. Com o tempo, surgiriam projetos como a INVAP. Paradoxo histórico, um engano inicial acabou impulsionando uma infraestrutura científica sólida. As histórias sobre submarinos nazistas e tesouros ocultos encontraram em Ruemul um eco perfeito. Cientista europeu, sobrenome germânico, laboratório secreto na Patagônia, promessas de energia revolucionária. Para muitos era fácil imaginar que parte desse conhecimento vinha de laboratórios do Terceiro Reich, salvos nos últimos meses da guerra e transportados em U-boot. Alguns relatos até associaram Ruemul à Base 211, como se as mesmas mentes e tecnologias tivessem operado sob o gelo antártico e depois num lago patagônico. Os documentos contam outra história. Richter não era a ponta de lança de um programa secreto alemão de fusão. Suas ideias já eram vistas com desconfiança por físicos do próprio país antes de 1945. Não há provas de que seus métodos viessem de instalações ocultas do Reich. O que houve foi um governo disposto a acreditar numa promessa extraordinária, um cientista disposto a exagerar suas capacidades e um contexto político que favorecia o segredo e o anúncio ruidoso mais do que a verificação independente. O EMU mostra como se cruzam três elementos: ciência real, embora mal aplicada neste caso, propaganda política, ansiosa por demonstrar grandeza, e uma cultura de segredos, onde projetos se envolvem em mistério e vigilância militar.
Quando esses elementos coincidem com nomes alemães, paisagens remotas e lembranças de submarinos no Atlântico Sul, o resultado é um terreno fértil para a imaginação. O que a Antártida e seus dados mostram hoje: gelo, geologia e ausência de provas. A Antártida de hoje já não é a mancha branca difusa dos mapas dos anos 1930. É um dos lugares mais medidos do planeta. Sob o gelo, há radares, perfis sísmicos, dados de satélite e mapas detalhados do relevo oculto. Esses dados permitem avaliar com bastante precisão o que existe e o que não existe em regiões como a Terra da Rainha Maud. O continente está coberto por uma camada de gelo de até 4 quilômetros de espessura. Essa massa repousa sobre uma base rochosa muito irregular. Existem cadeias de montanhas enterradas, bacias profundas, planaltos e vales. Desde a década de 1960, campanhas de radioecossondagem traçam a espessura do gelo e a forma do solo antártico. Hoje, esses dados se combinam com satélites que medem variações mínimas na altura da superfície gelada. A Terra da Rainha Maud ocupa grande parte do setor oriental do continente, uma faixa enorme, da ordem de 1/6 da Antártida. Vista do ar, parece uma planície branca. Sobre essa planície sobressaem picos rochosos, os nunataks, que marcam cadeias de montanhas ocultas sob o gelo. Campanhas norueguesas e alemãs cartografaram parcialmente a região na primeira metade do século XX. Nas últimas décadas, equipes europeias refinaram essa imagem com novos mapas de espessura de gelo e relevo subglacial. Sob essa zona há uma geologia complexa. Estudos aeromagnéticos e de gravimetria indicam blocos de crosta de diferentes idades, falhas antigas e estruturas herdadas de supercontinentes como Rodínia e Gondwana. Essa base influencia em parte a forma do gelo. Onde o relevo subglacial é abrupto, a superfície se ondula. Onde há grandes bacias, o gelo se espessa. É uma paisagem variada, mas com padrões que respondem a processos geológicos de longa duração, não a obras humanas recentes. Uma das grandes surpresas das últimas décadas foi a água líquida sob o gelo. Desde os anos 1970, radares detectaram ecos muito lisos na base da camada de gelo, lagos subglaciais. Hoje conhecem-se centenas deles, espalhados por todo o continente. Alguns são enormes, como o Lago Vostok, com volume comparável a um grande lago de superfície e sepultado sob cerca de 4 quilômetros de gelo. Esses lagos não são estáticos, muitos se enchem e se esvaziam periodicamente. Ao fazê-lo, provocam mudanças sutis na altura do gelo que os cobre. Satélites como o Cryosat e missões a laser da NASA permitiram detectar esses ciclos e mapear lagos ativos, especialmente sob a camada de gelo oriental. Estudos recentes identificaram dezenas de novos lagos. Hoje sabe-se que o sistema subglacial é muito mais dinâmico do que se pensava há apenas 20 anos. Todo esse trabalho tem uma consequência importante para este relato. O interior da camada de gelo e sua base não são uma incógnita total. Há zonas bem conhecidas e outras mais esquivas, mas em regiões como a Terra da Rainha Maud existem perfis densos de radioecossondagem, mapas de topografia subglacial e registros detalhados de lagos e correntes sob o gelo. Se existisse uma estrutura grande, com galerias, câmaras ou cavidades artificiais de escala quilométrica, deveria deixar marcas nesses dados. As cavidades naturais se distinguem pela forma dos ecos, suaves, adaptadas ao relevo, conectadas a vales e depressões. Uma base escavada sob o gelo, feita para abrigar edifícios, depósitos e túneis, geraria geometrias mais abruptas. Paredes quase verticais, tetos planos, cavidades com seções regulares. Além disso, exigiria ventilação, energia e, em algum momento, acessos da superfície ou do mar. Nenhum desses sinais aparece nos mapas geofísicos da área apontada pelos defensores da Base 211. Às vezes, citam-se anomalias em imagens de satélite como prova indireta. Formas estranhas na borda de um glaciar, sombras que parecem portas em um penhasco de gelo. Analisando mais detalhadamente, a maioria se explica pela topografia. Cavernas de fusão, fendas, blocos desprendidos, sombras alongadas pelo ângulo do Sol. Os sensores usados pelas agências espaciais têm resoluções métricas ou decamétricas. Artefatos de compressão e contrastes de iluminação podem enganar a vista. Por isso, glaciologistas sempre cruzam imagens com dados de radar e modelos de relevo antes de falar de algo excepcional.
Também investigou-se a presença de calor adicional sob o gelo, fluxos geotérmicos anômalos, vulcanismo basal ou fontes de calor que pudessem corresponder à atividade humana foram estudados. Estudos térmicos e sísmicos revelam zonas quentes em vários pontos do continente, sobretudo na Antártida Ocidental, onde o manto é mais fino e há vulcões ativos. Na Terra da Rainha Molde, os padrões de calor se explicam por geologia profunda e não por focos pontuais que lembrassem instalações industriais. Outro argumento recorrente aponta para os oásis antárticos, como o Schirmacher. Sustenta-se que essas áreas livres de gelo teriam servido como superfície ideal para uma base. Do ponto de vista geológico, os oásis resultam de ventos catabáticos, inclinações, radiação solar e, às vezes, calor do subsolo. Nas últimas décadas foram instaladas ali estações científicas de países como Rússia e Índia. A presença humana documentada, com edifícios, depósitos e pistas curtas, permite comparações. Essas estações deixam marcas inequívocas em imagens aéreas e registros geofísicos. A hipotética grande instalação alemã nunca aparece nesses dados históricos nem modernos. A densidade de observações tem outro lado. Muitas áreas do interior ainda requerem mais dados para refinar detalhes, mas a paisagem geral está bastante clara. Sob o gelo antártico há montanhas e bacias, lagos e cristas, rochas de diferentes idades e estruturas tectônicas. Não aparece sinal de uma infraestrutura massiva, construída nos anos 1940 e mantida durante décadas, como propõem algumas narrativas. Qualquer base desse tipo teria exigido suprimentos constantes de combustível, alimentos e materiais, deixando rastros em arquivos navais e registros de voo que até agora ninguém encontrou.